Fala investidor, seja muito bem-vindo ao nosso quarto vídeo sobre essa série de dividendos. Se você ainda não assistiu aos vídeos 1, 2 e 3, se liga, o link está aqui abaixo desse vídeo. E tá também num cartãozinho que fica aqui ou fica aqui. Dá uma olhada, assiste do 1 ao 3, depois você volta para cá sem pressa. Importante a sequência e o entendimento. Nesse vídeo aqui eu quero falar contigo como selecionar boas pagadoras de dividendo. É por isso que é tão importante você assistir os outros, né? Muitos dos termos que eu vou usar e vou falar aqui já foi dito e explicado nos vídeos anteriores. A sua busca por uma boa empresa de dividendo começa, primeiro, pelo estatuto e a política de dividendos. Você precisa saber quanto a empresa vai pagar, ou pelo menos ela escreve isso, e que vai distribuir sob a forma de dividendos. Não vou me alongar nesse item 1, porque eu já falei no vídeo anterior sobre isso. Mas esse é o seu primeiro ponto de partida. E depois, no segundo ponto, você vai alinhar essa política de dividendo que ela coloca lá no estatuto com a realidade, ou seja, com o histórico de pagamento de dividendos. É preciso você entender se ela está pagando mais do que escreveu ou se ela está pagando realmente a mesma quantidade de dinheiro que ela comentou ali nas mesmas datas. Também já falei isso daí no vídeo anterior, mas esse é o segundo ponto para você escolher uma boa pagadora de dividendo. O nosso terceiro ponto, uma boa pagadora de dividendo, ela tende a continuar sendo uma boa pagadora de dividendo se e somente se o negócio dela continuar prosperando. Então você precisa analisar, aprender a entender o negócio da companhia, aprender a projetar o futuro do setor, da empresa, se ela vai continuar tendo esse crescimento, para onde vai o negócio dela. Ou se você acredita que está havendo uma exaustão do crescimento da linha de lucros, isso pode impactar no nível de dividendos. É preciso que você entenda para onde segue o barco da companhia. Às vezes, boas pagadoras de dividendos no passado não são mais agora. Às vezes o negócio mudou, né? Ela precisa mais capital, está ampliando nova fábrica, o que quer que seja. Tudo isso pode parecer crescimento à frente, mas pode ser risco também. Às vezes a empresa cresce muito, e de repente estagna e começa a perder mercado. Isso a gente já viu acontecer. Um exemplo, a GE, a gigante americana. Jack Welch, um dos maiores administradores, fez a GE um monstro. Inclusive é pauta de estudo em vários cursos de administração. Hoje a GE perdeu 80% do valor de mercado. Então, uma empresa boa hoje não significa que ela será boa daqui 20, 30 anos. Você tem a obrigação de atualizar a tua análise, de acompanhar a empresa, de entender o negócio dela. Então esse é o nosso ponto número 3, para que você compre boas pagadoras de dividendos e que você permaneça com essas ações na sua carteira por mais tempo. Eu falo muito disso dentro do FIA Black, o meu treinamento avançado sobre escolha de boas empresas para se investir. São pontos importantes que você precisa levar em consideração para manter uma boa carteira de ações. E isso nos leva ao fator 4, que eu exemplifiquei. O fator 4 são fatores que podem mudar a política de dividendo da empresa. Ou seja, existem durante toda a caminhada de uma companhia, existem alguns fatores que podem, em essência, mudar a forma como a empresa paga, distribui os seus proventos. E isso afeta a sua carteira, sem dúvida. Um deles que eu separei aqui. Uma companhia pode ter a rentabilidade alterada por uma questão econômica, por uma crise. Eu posso citar o exemplo dos bancos. Em função da crise agora de 2020, a maior parte dos bancos tiveram que aumentar a projeção para devedores duvidosos, ou seja, aumentar uma projeção não para tomar calote e ter caixa para isso. Ao aumentar essa projeção, reduziram contabilmente a linha de lucro e o nível de dividendo caiu. Então, uma situação econômica pode levar a uma redução do nível de dividendos. Um investimento alto de uma companhia numa nova fábrica, qualquer que seja, pode levar a uma redução momentânea do pagamento de dividendos. Cabe a você, então, analisar, lembra do item anterior? Entender o que está passando pela companhia para poder
projetar se você mantém o seu investimento, porque esse dividendo retorna lá na frente, ou se essa mudança econômica, mudança do setor veio para ficar e o nível de dividendos deve cair. Quer um exemplo? Cielo. A Cielo, que era uma excelente empresa no que diz respeito a rentabilidade e pagamento de dividendos, sofreu um ataque dentro do seu próprio setor, vendo a sua margem cair, a sua rentabilidade cair, a sua linha de lucros cair e, consequentemente, o nível de dividendos. Ou seja, uma mudança dentro do setor ou da economia, às vezes, pode afetar temporariamente a empresa, fazendo ela reduzir o nível de dividendos, às vezes pode afetar permanentemente a companhia, fazendo com que ela não retorne mais ao nível de dividendos anterior. Outro ponto que afeta o nível de dividendos é se a empresa resolve crescer por aquisição, por fusão. Com isso, ela começa a ficar intensiva de capital. Ela precisa de dinheiro para sair comprando os outros. E aí ela vai reduzir o nível de dividendos. Uma fusão e uma aquisição nem sempre deve ser comemorada por você. Eu vejo muita gente, erroneamente, ver uma compra, a empresa tal está comprando outra está crescendo absurdamente. Muito cuidado com isso. Por quê? Porque comprar outra empresa é algo muito complexo. Algumas empresas na bolsa têm uma facilidade de adquirir outras e ser sucesso. Quer um exemplo? A TOTVS. A TOTVS cresceu comprando outras companhias e comprando com maestria e crescendo. Mas existem algumas fusões que são verdadeiros desastres. A gente pode citar, por exemplo, Votorantim com Suzano em papel e celulose. Não foi lá essas coisas, a sinergia esperada não aconteceu. Existem outras fusões e aquisições que não geram tanto valor. Então, ao reduzir o nível de dividendos, porque ela está se fundindo ou comprando outra, e você está aí comemorando, toma muito cuidado. É bom você sempre dar um passo para trás, olhar de fora, olhar com calma, né, para ver se aquele negócio vai voltar ao crescimento. E do outro lado, uma empresa que tinha um nível de dividendo baixo, ela pode, de repente, passar por um crescimento econômico muito grande, uma nova linha de negócios que começa a ter uma rentabilidade muito alta e, com isso, ela aumenta o pagamento de dividendos, ela aumenta o percentual distribuído sob a forma de dividendos. Claro que isso aí é o lado positivo de uma mudança, de uma alteração na forma como a empresa paga o dividendo e na forma como você passa a investir na companhia, aumentar a posição, o que quer que seja. Não é difícil de acontecer. Algumas empresas, elas passam sim por esses crescimentos, né? Uma empresa geralmente tem um período de forte crescimento até que ela se torne uma vaca leiteira, uma geradora de caixa e daí passe a distribuir dividendos. Então, é bom você ficar atento se aquela empresa que está na tua carteira, ela está passando por uma veia de crescimento. Se ela está no negócio dela tendo um crescimento em função de um produto ou de um setor, de um nicho que ela entrou ou de alguma empresa que ela comprou, passou a atuar num segmento que ela não atuava e isso trouxe aquele crescimento forte para as ações, para a linha de lucro. Com isso, ela vai aumentar, sem dúvida, o nível de dividendo pago para você. Para a gente encerrar esse vídeo, eu acho que ficou claro para você alguns pontos importantes na hora de selecionar as empresas para compor a tua carteira sob a forma de dividendos. Primeiro, setor da empresa. Alguns setores, naturalmente, elas já vão pagar mais dividendos. Setor de energia, setor bancário, são empresas que têm uma geração de caixa mais forte e vão te dar um retorno maior. É importante você, então, centralizar as suas pesquisas ou começar as suas pesquisas nesses setores. Vai te dar mais facilidade para encontrar essas empresas. Empresas muito focadas em crescimento geralmente vão ter um dividendo pago menor, porque elas precisam desse dinheiro, seja para reinvestir no negócio, seja para ampliar, comprando suas concorrentes menores, né, e ampliando de forma inorgânica o negócio. Então, a sua pesquisa começa pelo setores que mais pagam e pelo modelo de negócios da companhia. Depois, você vai olhar os resultados dessas empresas. É claro que, às vezes, algumas empresas fora desse bloco aí que eu te falei, ela tem resultados muito fortes e isso faz com que a linha de lucro seja muito boa em relação à receita, por exemplo, e ela pague um dividendo muito bom. Você consegue pensar essas empresas
e consegue inclusive aliar essas empresas que ainda têm bastante crescimento com já um nível bom de dividendo. Isso daí é o paraíso para você construir uma carteira que alia crescimento com um razoável nível de dividendos. E por fim, o histórico. O histórico é a sua referência para você saber se aquela empresa paga bons dividendos ao longo do tempo ou se aquela empresa mudou a política, porque isso vai bater no histórico, né? Ela vai estar pagando menos ou mais dividendos. Se o histórico está batendo com o estatuto referente ali à política de dividendos. Então use esses pontos para fazer a seleção das suas empresas para compor essa carteira. Por esse quarto vídeo é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre a mudança de políticas de dividendo que faz com que você desinvista na companhia ou que a empresa, ou que aquela companhia possa ser atraente aos olhos de um investidor em dividendos. Então no nosso próximo vídeo eu quero dar exemplos reais que aconteceram no mercado e que tiveram uma conotação, seja negativa ou positiva, referente ao nível de dividendos. E isso influencia, isso muda muito o preço de tela na Bolsa de Valores dessas companhias. Investidor, por esse vídeo é isso. Se você não curtiu essa série ainda, está na hora. Curte, aperta o botãozinho, se inscreva no canal. A gente se fala no próximo vídeo.